para todos os transaberes. Essa é a nossa segunda live, uma live que a gente está fazendo toda semana, toda terça-feira, às 19 horas. A primeira foi semana passada, que a gente falou sobre meditação e o exercício em Vórtex. E esse a gente vai falar sobre a atual turbulência, pandemia, etc. Antes da gente começar, vou dar alguns avisos. Primeiro, o seguinte: essa live está rolando toda semana. Semana que vem teremos outra, terça-feira, 19 horas. O tema vai ser Disneyficação do Imaginário. A gente vai falar sobre a questão do mito do herói, como isso é um clichê e como que isso atrapalha a criação de novas narrativas de vida. E como é que a Disney criou um conglomerado que está controlando o imaginário, até mundial, de certa forma, através desse monomito. É uma discussão muito importante, vai falar disso semana que vem. A quinta-feira agora, a gente vai ter uma live especial dos Transaberes com uma convidada muito querida, que é a Viti Xion. A gente vai ter uma conversa sobre Adwaita Vedanta, não dualismo, espiritualidade, consciência, meditação. Tá? Então vai ser quinta-feira aqui no Transaberes, vai ser exclusivamente no Transaberes do Instagram, @Transaberes. Ok? Depois eu vou passar para o Facebook e para o YouTube, mas ao vivo é só pelo Transaberes. O outro aviso é que até o final do mês, no comecinho do mês de maio, a gente vai anunciar oficialmente o nosso grupo de estudo online, provavelmente segunda-feira à noite, sobre o tema do grupo de estudo será o meu livro, e vai ser através da plataforma Zoom. Então, esperem novidades aqui na nossa página, no Instagram e no Facebook. O livro foi lançado este mês, né? O nome do livro é Vórtex, Modulações na Unidade Dinâmica. Vou mostrar aqui a capa para vocês. Ele só está disponível, pela Amazon. Pro Kindle. Então, para quem quiser baixar, tem que baixar, ou se não tiver o aparelhinho Kindle, tem que baixar gratuitamente no site da Amazon o aplicativo Kindle, ou para celular, para computador, para tablet, tá? Depende do que você precisar, ou para os três. E aí você pode ler o livro lá. Tá? Ele está disponível para download, R$24. Bom, o nosso tema de hoje é o tema da atual turbulência mundial, só que a gente vai analisar essa questão de pandemia e etc. à luz dos transaberes. A gente vai usar mais saberes que normalmente as pessoas usam. Então a gente vai pensar em geopolítica, vai pensar no ponto de vista espiritual, místico, e vai usar, claro, filosofia, etc. Tá? A gente vai responder suas perguntas ao vivo. Vocês já podem ir fazendo as perguntas, de preferência escrevam nos comentários, né, para ficar mais fácil de responder. O que não for possível responder ao vivo, eu vou responder nos comentários depois. Tá bom? Então vamos lá. Eu escrevi um artigo, para a gente entender melhor a questão da atual turbulência, a gente tem que dar uma olhadinha com calma para 2019. Eu escrevi um artigo publicado no meu blog Cosmos e Consciência, chamado Vórtex em 2019, que faz uma análise do que estava acontecendo em 2019, logo no começo de 2019. E me parece que é fundamental para a gente entender o desdobramento disso neste ano. Então vamos falar primeiro de 2019. 2019
antes de acontecer o ano de 2019, pensar 2019 no imaginário coletivo, no virtual bergsoniano, nas vibrações mais sutis. Como é que era o imaginário sobre 2019? Vamos pegar primeiro o filme Blade Runner. O filme Blade Runner do Ridley Scott, baseado num romance maravilhoso do Philip Dick, um dos meus escritores preferidos. O filme Blade Runner, ele se passa num futuro. O filme é de 82, né? E o filme se passa em 2019. Então, o futuro, a Terra está bem destruída ecologicamente, a gente tem uma Los Angeles ali que está sempre chovendo, sempre suja, as pessoas mais ricas estão indo para outros planetas, e você tem o problema do descontrole dos replicantes, que são inteligências artificiais, que têm autoconsciência e querem não ser programados para morrer, querem ter mais vida, né? Eles vão sequestrar o criador deles para ter mais vida, e é nesse sentido que o Descartes, o personagem, o protagonista, é contratado pela empresa para tentar resolver o problema dos replicantes. Blade Runner, na verdade, é um título de um livro do Williams Burroughs, de Almoço Nu, Beatnik, Porra Louca. O nome do livro original é do Philip Dick, Os Androides Sonham com Carneiros Elétricos. Bom, o problema da inteligência artificial e o problema ecológico, no mínimo, né? E problema existencial. Toda a obra do Philip Dick é uma discussão sobre realidade, né? Uma das frases mais famosas dele realidade é aquilo, tudo que você deixa de acreditar e ainda persiste. Mais ou menos isso, né? Philip Dick vocês conhecem também por Vingador do Futuro, O Homem Duplo, Minority Report, a série, né, Philip Dick's Electric Dreams, do Amazon Prime e tal. Philip Dick é um grande autor, né, sempre colocando questões muito instigantes. Bom, então já tem esse exemplo do Blade Runner, que para mim é um dos melhores filmes de todos os tempos, que mostra que 2019 tem uma coisa conturbada. Outro filme que trata sobre 2019 é a animação, longa-metragem de anime, que é o Akira, do Katsuhiro Otomo. Akira se passa em 2019, também tem um problema de bomba nuclear, que explode e tal, e deixa a Tóquio arrasada, e tem um problema com sensitivos, telepatas, telecinéticos, que inclusive é o Akira do título, que vão adquirindo poderes e vão criando problemas para o governo, né? Então tem esse imaginário intenso e o filme acaba com uma outra explosão, com uma grande cataclisma, uma grande revirada e tal. Então você tem aí talvez o filme de animação japonês mais famoso de todos os tempos, também é sobre 2019, também fala de grandes conturbações no âmbito político e no âmbito místico, dado que os protagonistas são sensitivos, né? Outra coisa muito curiosa sobre 2019 é a data limite do Chico Xavier. Independente do sistema de crença de cada um, é mais uma identificação no imaginário de que tem algo turbulento em 2019. Né? Os filmes foram lançados na década de 80, mas a questão da data limite do Chico Xavier foi na década de 60 que ele falou no programa Pinga Fogo. Isso é fácil de achar no YouTube, mas no nosso artigo Vortex de 2019 você tem o vídeo ali. O Chico Xavier ele fala que, na linguagem dele, na percepção dele, ele diz que os irmãos extraterrestres ficaram preocupados com a descoberta da bomba nuclear, usada em 45, né?
pelos aliados no Hiroshima. E segundo o Chico Xavier, a bomba nuclear é proibida no universo. Então, quando isso explodiu, quando aconteceu a bomba, a Confederação Intergaláctica ficou empolvorosa. E foi feito, quando o homem chegou à Lua, em 69, segundo o Chico Xavier, houve uma nova conversa e falou assim, ó, agora essa galera está indo para fora do planeta, a gente vai ter que tomar uma providência. E aí houve um acordo que se até em 50 anos não houvesse uma terceira guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, a Terra deixaria de ser um planeta de expiação para ser um planeta de evolução. Mais uma vez, independente do sistema de crença, está mostrando que 2019, porque 50 anos depois de 69 é 2019. 20 de julho de 2019, para ser mais específico, que seria o fim da moratória. Como não houve uma terceira guerra, como não houve uma guerra nuclear, então a gente passou o teste, segundo a previsão do Chico Xavier. Aqui nos Transsaberes, a gente faz uma análise cósmica vibracional. Então, assim, toda vez que alguém vem dar uma explicação ou alguma definição que uma vibração mais sutil, traduzindo ou para o espírito, ou por extraterrestre, ou por alguma vibe assim, assim, assado, a gente entende que a pessoa está traduzindo a vibração mais sutil de acordo com o sistema de crença dela e com o sistema perceptivo dela. Então eu não vou assinar embaixo dos detalhes da questão do Chico Xavier, mas eu vou colocar em ressonância a previsão dele com o imaginário ali no Blade Runner e com o imaginário ali no Akira. A gente pega isso e olhamos para 2019. 2019 começa com o lockdown, shutdown lá do Trump, tentando segurar a grana para pressionar para construir o tal muro lá com o México, que agora é o México que quer construir o muro para não deixar os infectados dos Estados Unidos chegarem no México, né? De qualquer forma, a gente tem o cenário geopolítico de 2019 um cenário que é marcado pela briga comercial da China com os Estados Unidos. A China desenvolveu a tecnologia 5G, os Estados Unidos não desenvolveu, e a tecnologia 5G ela é muito, muito poderosa. Ela é 20 vezes mais forte que o 4G. O 5G permitiria, por exemplo, os Ubers sem motoristas, os carros sem motoristas, os carros controlados via satélite, né? Você coloca no aplicativo para onde você quer ir e o carro vai sozinho com você. 5G permitiria isso. A China também tem feito... Hoje em dia passou o número de patentes dos Estados Unidos, patentes científicas. A única discussão é que eles patenteiam muitas coisas e pode ser que não seja assim, patentes tão importantes, mas o número de patentes já é maior. Uma das maiores revistas científicas na física de impactos é chinesa hoje em dia, publicada em inglês, mas é chinesa. E tem toda a tentativa também da China de tirar o poder do dólar e tentar colocar outra moeda, a moeda deles, como referência. A grande questão aí é que o capitalismo ocidental chegou à conclusão de que a democracia não dá mais lucro. Isso é importantíssimo para a gente entender os desdobramentos. A China, ela foi desenvolvendo um estranho dragão de duas cabeças que é um pouco maoísta e é capitalista. Alguns chamam de socialismo de mercado. E então eles têm um controle social muito grande, ao mesmo tempo que eles estão desenvolvendo o mercado de uma forma agressiva, competindo com o mundo inteiro. E tem também a questão
que incomoda muito os Estados Unidos, que é a questão das novas rotas da seda. As novas rotas da seda é um comércio ao longo da costa marítima de vários países de troca comercial. E qual é o único país da Europa que topou fazer parte da nova rota da seda? Ganha um vórtex, quem adivinhar? A Itália. A Itália topou fazer parte da nova rota da seda contra a OTAN, contra a ONU, contra os Estados Unidos. Ninguém queria que eles participassem. Mas a Itália topou. Bom, então a gente tem esse cenário de 2019 dessa briga da China com os Estados Unidos, e tudo indica que os Estados Unidos lentamente vem perdendo espaço, porque a China, inclusive, tem uma parceria com a Rússia, né? Teoricamente, em teoria de guerra, quem tem a Rússia do lado ganha a guerra, vide a Segunda Guerra Mundial, que só foi ganha quando a Rússia passou para o lado dos aliados. E tem uma grande massa de pessoas, tem dinheiro e tem um Estado muito organizado, de forma a aumentar o capital, aumentar o comércio, aumentar a pesquisa. Então acho difícil dos Estados Unidos manter a hegemonia, né? Acho, inclusive, provável que a China se torne, de fato, um líder global. Agora, claro que tem aí, a gente entender a China de fora é uma coisa difícil. A China é um país mais ou menos fechado, né? A gente tem que entender um pouco eles pela mentalidade confuciana, né? Entender um pouco a filosofia do Confúcio, entender que a mentalidade chinesa é uma mentalidade muito mais ligada ao coletivo do que ligada ao indivíduo. A liberdade individual é algo em segundo plano para o imaginário chinês, não só para essa estrutura de um governo maoísta, né? No entanto, o desenvolvimento social na China já permite greves, discussões de melhores salários, melhores condições de emprego. Então não é uma coisa assim absolutamente, uma obediência total, mas tem uma organização social, uma ênfase no coletivo muito grande. Em 2019, a gente teve, claro, um crescimento aí da extrema-direita no mundo. A gente teve já lá no passado a vitória do Trump e a gente teve a vitória desse governo atual aqui no Brasil, por exemplo. Em 2019 a gente teve também a questão dos coletes amarelos, vários exemplos de resistência. E aí entra um ponto importante que envolve tanto a vitória do Trump como a vitória do atual governo aqui no Brasil, que é um conceito que é muito caro para a gente e vai ser importante para a gente entender também a geopolítica atual, que é o conceito de guerra híbrida. Guerra híbrida foi um conceito que começou a ser trabalhado pelos militares norte-americanos. Mas quem desenvolveu um conceito mais sofisticado e acessível foi esse jornalista do Sputnik News, André Korybik, que lançou esse livro, que foi publicado no Brasil, Guerras Híbridas, que eu recomendo enfaticamente. O que são guerras híbridas? Guerras híbridas são guerras não diretas. Então, determinado governo que quer combater outro governo, ao invés de usar armas, tanques, soldados e guerra de armas, vai usar redes sociais, mudança na diplomacia, e eles vão usar, sobretudo, a questão do medo e da raiva. O Korybik analisa os casos da Síria, etc., a Primavera Árabe, e o Piero Leiner e o Wilson Ferreira do Cinegnose foram caras que estudaram a questão da guerra híbrida aqui no Brasil. Eu recomendo muito os textos deles, né? O Piero fala muito
no site Duplo Expresso, né? A questão aí da guerra híbrida no Brasil é que, por exemplo, a gente sabe que o governo que ganhou, o candidato que ganhou, contratou a Cambridge Analytica, e contratou o Steve Bannon, que é o cara que fez a campanha do Trump e durante um tempo trabalhou na Casa Branca com o Trump. Provavelmente ainda trabalha, mas não trabalha oficialmente, foi demitido, mas é claro que ele ainda está lá, inclusive criando caso com o Vaticano, com o Papa Francisco, querendo fazer uma universidade de extrema-direita em Bruxelas, e por aí vai. Tem que ficar atento para esse cara. Bom, o processo aqui no Brasil envolveu tanto as manifestações de junho de 2013, você mobilizando grupos, eles mobilizando grupos pela internet, né, através de redes sociais, e, claro, mobilizando sempre para locais, para fazer as manifestações locais simbólicos. Aí tem aquela foto famosa, Avenida Brasil, Cinelândia, lá em Brasília, lá na Vida Paulista. Isso tudo faz parte do processo de guerra híbrida. Isso foi usado na Primavera Árabe. Você pode ver que as fotos são em lugares emblemáticos, simbólicos, né? Isso quer dizer que junho de 2013 foi totalmente controlado? Claro que não. 2013 teve várias questões interessantes ali, tiveram várias questões interessantes. Por exemplo, o desdobramento disso, que foi as ocupações nas escolas, uma politização maior de grande parte da população. Mas eu diria que o maior viés, o viés mais contundente de junho de 2013 foi a guerra híbrida, foi a manipulação via rede social, etc. Mudaram também diplomatas americanos aqui no Brasil, etc. Bom, claro que, por outro lado, os militares aqui no Brasil nunca perderam o cheiro do poder, né? O golpe de 64 foi um golpe, na verdade, em cima dos militares nacionalistas. Os militares que não eram nacionalistas começaram a ganhar poder, tomar o poder, etc., associado com grandes jornais e empresas econômicas, etc. O Brasil foi um caso raro de país que não criminalizou a ditadura, né? Como foi feito no Chile e em outros países. Houve um acordo dos militares com o Sarney e o Fernando Henrique obedeceu, Lula e Dilma obedeceram, então não foi criminalizado. E agora, quando houve o impeachment da Dilma, o Bolsonaro começou a fazer campanha nos quartéis. Então você vê que tem uma coisa toda orquestrada já há muito tempo, né? Então, para a gente entender esse cenário mundial e brasileiro, é fundamental a gente se atentar para a questão da guerra híbrida. Quem quiser um bom resumo, pode ir lá no meu blog, Cosmos e Consciência, tem um artigo meu, Guerra Híbrida no Brasil, que eu explico o conceito de guerra híbrida, com os links para os livros e vídeos, Pepe Escobar, Pirline, os textos do Wilson Ferreira. Aí você pode ver isso com calma lá, tá? Bom, e aí a gente, no final de 2019, a gente tem, primeiro, congressos nos Estados Unidos estudando o Covid, uma cepa específica do Covid, e sabendo da possibilidade de contágio. Também na China tinha estudos do Covid, aliás, estudos do Covid vêm desde 2005, e os cientistas alertando para risco de pandemia desde aquela época. Tá? Aliás, um dos motivos do Obama fazer o Obamacare é um pouco o risco de pandemia, né? Bom, em novembro houve uma Olimpíada Militar na China, ali onde começou a pandemia na China, em Wuhan, né? Ali teve, em novembro, uma Olimpíada de militares naquela cidade, com militares norte-americanos, e os militares norte-americanos frequentavam a feira, que era do lado do hotel em que eles ficavam, né? Veja bem, eu não estou decretando aqui que o vírus foi soltado pelos Estados Unidos, foi solto nos Estados Unidos
na China. Não estou decretando isso, não. Eu estou aqui fazendo uma hipótese de trabalho. Né? Não é uma teoria da conspiração, é uma hipótese da conspiração. Mas é muito estranho que aconteceu essa Olimpíada ali em novembro e logo logo surge a epidemia na China, né? Outra coisa curiosa é que 2020 começa, o primeiro acontecimento do ano é quando os Estados Unidos assassina, né, com um drone no aeroporto o líder militar do Irã. E curiosamente o vírus aparece na China, no Irã e na Itália. Irã, parceiro da China, China, grande ameaça aos Estados Unidos, e a Itália, que é o único país europeu que aderiu à nova Rota da Seda. Isso também é muito curioso. Mas, é claro, não é conclusivo. Mas eu acho que é importante a gente colocar isso aqui para o nosso debate. Né? Bom, ao mesmo tempo, em 2019, aumentava o discurso entre os economistas e jornalistas econômicos de que viria uma crise econômica maior que 2008. Né? Isso poderia ser por questão de petróleo, etc. Então, o que a gente sabe é que, com a retirada de lastro, né, do papel moeda com ouro, etc., nos Estados Unidos na década de 70, você teve um avanço do chamado capitalismo financeiro, que é esse capitalismo de especulação em bolsa, de investimento, tal. A gente sabe que hoje as empresas têm mais dinheiro investido do que na produção de mercadorias. Né? Esse sistema é um sistema que ele leva sempre a uma concentração de renda. A crise de 2008, ela concentrou renda dos 10% mais ricos para os 1% mais ricos. E essa crise econômica ligada à pandemia atual está concentrando renda do 1% mais rico no 0,1% mais rico, ou até, quem sabe, o 0,1% mais rico. Isso funciona de várias formas. Uma forma é como essa cúpula de poder é uma cúpula que sabe exatamente o que vai acontecer, ela que manipula os dados, né? Que manipula o sistema de informação, etc. Então eles sabem que bolsa que vai subir e que bolsa que vai baixar, e eles sabem vender e comprar na hora certa. E através disso eles vão concentrando renda. Né? Claro que isso não é absolutamente controlável, mas é em grande parte para quem controla as informações, para quem tem a maior parte das informações privilegiadas, sabe ganhar com isso. Houve até um escândalo esse ano nos Estados Unidos de um dos grandes nomes da parte econômica do governo tinha informações privilegiadas. Melhor usar ele. Uma outra coisa que é importante falar é sobre a capacidade de controle ali do vírus na China. Né? Isso aconteceu muito rápido, né? Mas exatamente por isso, como a China tem essa mentalidade coletiva e tem um governo mais opressivo, tem um governo mais opressivo, é mais fácil controlar lá. A população está mais adepta a isso, ainda que hajam resistências, mas é mais fácil para a China controlar do que num país ocidental mais atrelado à ideia de liberdade civil. Ok. Vamos falar agora um pouquinho dos intelectuais, do comentário dos intelectuais em relação ao que foi dito da pandemia, aí, que é importante para a nossa conversa. Sobre a questão de não ter uma definição
de que o vírus é, de que o vírus foi feito em laboratório ou não, há muita controvérsia sobre isso, né? E tem manipulação de dados dos dois lados. Eu prefiro deixar essa discussão em aberto. De qualquer maneira, não importa se o vírus foi solto ou não por um determinado país. Importa que, na verdade, tem uma questão também por trás disso, que é ecológica, que é importante a gente discutir. Um mundo globalizado, com muitos aeroportos, com cidades muito grandes, que muitas pessoas frequentam e que moram juntas em prédios, em aglomerados, isso facilita a transmissão. Então, a pandemia, a turbulência atual, vai gerar uma reflexão mais importante em relação a isso. Já está rolando e vai aumentar no futuro breve. Agora, alguém lembrou aí, bem lembrado, que a crise econômica ela é aumentada ainda pela crise do petróleo, obviamente, né? Se a gente tem uma queda brusca nas viagens de avião e também de viagens de carro nas cidades, o petróleo agora chegou ao preço de valor zero, né? O barril está valendo $0, né? A gente tem uma migração, por exemplo, aí do marcador de petrodólar para dado a dólar hoje em dia, né? O petróleo está perdendo cada vez mais o seu valor de regulador de moeda, inclusive. Essa crise, a pandemia otimiza essa crise e, óbvio, o petróleo é um marcador importante para essa crise econômica. E essa crise econômica, ela vai persistir, ela vai concentrar muita renda. É preciso entender o seguinte, né, gente? Na peste negra, Idade Média, houve, na verdade, desconcentrou-se renda, porque muita gente morria e as pessoas poderiam comprar mais terras de outras pessoas que morriam. Mas agora, com essa construção do sistema financeiro, a tendência de crise é concentrar a renda, e me parece que a concentração de renda vai ser bem radical. A gente vai falar um pouco de resistência a isso daqui a pouco. Mas vamos comentar um pouquinho sobre os intelectuais, porque os intelectuais, me parece, em geral, por ter um viés muito específico, eles acabam caindo na discussão de sempre deles, assim. Ainda que eu concorde com algum desses vieses, né? O primeiro cara que se levantou foi o Agamben, ele falando que a pandemia poderia ser usada, ou vai ser usada, para aumentar o sistema de controle. A gente já está tendo drones aqui no Brasil, imagina bem, vigiando as pessoas, mas agora, claro, o Agamben fica falando só sobre isso, né? É o tema dele, o tema dos principais livros dele é o tema do controle, do estado de sítio, etc. Mas, de fato, o próprio Agamben dizia que na década, ele já disse isso no final da década de 90, que hoje em dia as leis são mais fascistas que na época do fascismo, e que o tribunal excepcional é uma coisa cada vez mais comum. A gente tem menos direitos, né? Isso faz parte da Guerra Híbrida também, você minimizar os direitos civis através das leis. Isso é uma forma de controle mais invisível também, né? E eu conversando com advogados, eles concordam, né? No Brasil é até mais complicado, que o nosso Código Civil é inspirado em um sistema inquisitorial, né? Tem que abrir um inquérito, é isso? Então o caso do Brasil é mais dramático ainda. A questão do controle, ela pode ser utilizada, por exemplo, os aeroportos têm que saber se a pessoa está infectada ou não, então pode colocar o exame de sangue como obrigatório, e aí você tem um controle do estado de saúde daquela pessoa. Você pode ter aí um aplicativo, algo associado à carteira de identidade, dizendo se a pessoa está infectada ou não, mas aí você tem o seu exame de sangue controlado pelas instâncias governamentais, a pessoa vai saber de muita coisa. É o que o Foucault já chamava lá de biopoder, né?
O Zizek falando que isso pode gerar um novo comunismo, vai gerar um novo comunismo, aí, sinceramente, eu acho que é muito wishful thinking. Wishful thinking é aquela ideia de que você quer tanto uma coisa que isso interfere no seu pensamento, você começa a produzir a partir dessa lógica. Eu acho que não, tudo indica que você vai ter um controle maior do Estado e você vai ter uma concentração de renda maior, e você vai ter um capitalismo ainda mais selvagem. Então, assim, acho que a coisa do Zizek está toda esquisita, acho que não vale muito investir, não. Acho wishful thinking. Eu gostei muito do coletivo Chuang. Escreveu um artiguinho chamado Controle Social. Não, controle social não, contágio social, perdão. Esse aí está disponível tanto lá no site da N-1 quanto no site lá da Baderna, aquela coleção maravilhosa de textos mais anarquistas, né? Esse texto do coletivo Chuang é bom porque é um texto do ponto de vista chinês. Eles falando que o governo chinês não tem nada mais o governo comunista chinês não tem mais nada de comunista já há muito tempo. Economicamente, de forma nenhuma, mas em estrutura de governo também não. Então é legal, porque ali a gente tem uma visão de dentro. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha no coletivo Chuang, está disponível aí, gratuito, traduzido aqui no Brasil. O David Harvey também vai um pouco pela onda do Zizek, também acho que é wishful thinking, mas claro que o David Harvey fala de coisas muito interessantes. Por exemplo, o David Harvey é um crítico, apesar de ser um cara de esquerda, ele é um cara crítico à ideia desse sistema de salário mínimo para todo mundo, né? Renda mínima para todo mundo. Eu falei, essa é uma manutenção do capitalismo. De fato é isso mesmo, né? A gente tem uma chance agora de repensar a economia, não através do Estado, mas através das micro-relações entre nós, né? O Mbembe, claro, falando que é uma necropolítica, também está certo. Por exemplo, o Mbembe fala, o rico está lá no sítio dele, afastado, recebendo verdura orgânica no sítio dele, enquanto o trabalhador pobre vai de máscara lá, o enfermeiro de máscara ou até sem máscara, muitas vezes sem máscara, com condições muito precárias de trabalho, vai atender as pessoas, com risco de infecção enorme. Então tem uma necropolítica aí inerente à pandemia, sim, né? Mas, é claro, também por outro lado, o Mbembe só fala disso, né? Ou fala muito disso. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão aí que foi muito bombada aí nas redes recentemente, do debate do Ailton Krenak. Tenho o maior respeito por ele e pelo pensamento indígena. Mas eu queria problematizar algumas coisas, duas coisas específicas aí. Primeiro, essa ideia do antropoceno. Eu sou crítico, eu gosto muito do pensamento do antropólogo Tim Ingold, né? O Ingold ele propõe mudar o nome para capitalceno. Por quê? Porque a ideia de antropoceno é que o homem causa todos os problemas na Terra. Isso primeiro volta a remeter à velha culpa judaico-cristã, acho problemático, mas tem um problema aí, que é essa ideia de como você usa esse conceito de hipótese Gaia, etc. Porque, olha, se você for olhar na história, a Terra já fez um reboot muito mais radical do sistema dela na era glacial. Eliminou uma parte enorme grande parte da biosfera, sobrando pouquíssimos micro-organismos, né? E isso foi auto-organizado pela Terra, não tinha nenhum humano nessa época, mas mesmo assim a destruição da biosfera foi massiva, sobrando porcentagem mínima e se reconstruindo a partir dela. Então, assim, existem estudos que falam que o problema de mudança climática é, em parte, pelo ser humano, em parte pela condição da Terra atual, a posição dela no sistema solar, etc. Outra coisa é o seguinte, essa ideia de falar que o planeta está ensinando o ser humano a como ele deve se comportar, porque o ser humano é um vírus do planeta, etc.
Olha só, quando a gente fica doente, a gente não ensina para os nossos vírus como é que eles têm que se comportar. A gente fala assim, olha, você está muito errado, eu vou te ensinar como é que faz. A gente fica doente com os vírus. A gente faz parte do sistema, né? Aí tem várias formas medicinais de tratar isso. A forma mais comum, que é a mais complicada, é essa forma heróica, intervencionista, usando remédios fortes que eliminam o problema, mas danificam o organismo. Outra forma, mais interessante, mas de médio prazo, é dar condições para o próprio organismo resolver a doença, né? Se tornando um com a doença, criando uma harmonia, não fazendo algo intervencionista, mas criando uma harmonia maior. Então, assim, o nosso trabalho enquanto ser humano é se entender que a gente é um, de fato, com tudo, com o planeta e com o cosmos, e que a nossa ação deve ser mais ética. Agora, se a gente ajuda a destruir o planeta, a gente destrói o planeta porque faz parte da natureza. Faz parte da natureza com N minúsculo, da natureza com N maiúsculo. O próprio Nietzsche já dizia que é da natureza ser contra a natureza. Então, eu quero só problematizar isso. Não é o homem, é a própria natureza que vai contra ela mesma. Agora, a gente pode ser um agente de destruição e pode ser um agente de construção. De fato, cabe a gente mudar a nossa ação, mas sem essa culpa judaico-cristã. Outra coisa que o Krenak fala, que eu acho que a gente deveria repensar, é essa ideia que a gente tem muito medo de morrer, fica criando CTI, UTI, porque a gente tem medo de morrer. Ora, o bicho da floresta, o índio, todo mundo quer sobreviver. Vai tentar sair da doença, vai tentar correr do predador. E aí, se a gente não separa natureza e cultura, aqui nos Transsaberes a gente vai sempre insistir nisso, sempre fazer uma crítica ao dualismo. Então, se a gente não separa natureza e cultura, as técnicas médicas fazem parte da natureza, são uma extensão da natureza. Se o organismo cria anticorpos, é uma tecnologia do organismo. Se o ser humano cria medicina alopática, é uma tecnologia do ser humano. Então, por exemplo, a fotossíntese. A fotossíntese é uma tecnologia. O advento da fotossíntese você pode considerar uma espécie de uma das primeiras revoluções industriais do planeta, olhando de um ponto de vista imanente, não dualista, que não separa natureza e cultura. Então, veja bem, se eu estou colocando essa questão, eu estou colocando nesse sentido. O velho Spinoza já falava usando o termo comum lá no século XVII, mas ele se apropriou de uma forma bem específica, a questão do conatos, todo mundo quer perseverar. A pedra, a água, o alface, a onça e o ser humano. Então, agora, aí é claro, a gente pode ver o parâmetro ético da CTI, da UTI, da Big Pharma. Claro que a gente tem que olhar para isso com um olhar crítico. Mas o medo de morrer todo mundo tem. O desejo de perseverar todo mundo tem. E estou falando de todo mundo, animais, plantas, etc. Né? Aliás, eu estou falando do ponto de vista animista, que tudo é vivo, mas vamos deixar essa conversa para outra live, né? Para a gente ir terminando, a gente está aqui nos 15 minutos finais. A questão mística que se põe na questão da pandemia é que a gente pode ficar a gente pode ficar à mercê de uma vibração baixa, do medo da pandemia, do vírus e do problema da economia, etc. Aí faz parte do nosso exercício diário a meditação, o estudo desse tipo de conhecimento, tipo Spinoza, Deleuze, Tim Ingold, de Hermetismo, Advaita Vedanta, para aumentar nossas vibrações, a gente não ficar à mercê dessas vibrações. Agora, é claro que a gente tem que repensar a nossa ação na Terra. E isso envolve, como a metrópolis evidentemente falhou,
A gente tem que começar agora a pensar em viver, talvez em cidades menores, em vilas menores. A gente tem um projeto disso, que é a Vila de Vortexa, que é uma vila operada a partir dos transaberes. Isso aí está no livro novo, tem um capítulo sobre isso no livro novo, tem artigos por aí na rede, tem artigos sobre isso na Cosmos e Contexto, que é a revista que eu edito junto lá com o cosmólogo Mavelo, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é a economia, mas não pensar à luz do Estado, que o Estado vai resolver. Isso o Estado está totalmente macomunado com um grande sistema econômico. Tem que pensar entre nós. E aí cabe a gente pensar, por exemplo, fazer escambos entre nós, desenvolver técnicas de sistema de crédito mútuo, né? Eu faço um trabalho para você, fico com crédito com você, você pode me pagar com outro trabalho, ou com o trabalho de outra pessoa que fica com crédito com você. Por aí vai. É importante a gente começar a pensar nisso. Os bitcoins podem ser uma solução? Não sei. Vamos estudar isso com calma. Tá? Eu acho que... Agora, eu não sei o que os hackers vão fazer, né? Fazendo um grande spoiler aqui, o final da série Mr. Robot, maravilhosa, os hackers tiravam o dinheiro dos mais ricos e espalhavam para todo mundo, né? Tiravam o dinheiro do 0,1% e espalhavam para todo mundo. O que os hackers vão fazer aí nesse futuro breve aí? Eu acho que eles vão arrumar alguma coisa, tá? Acho que vai ter alguma coisa, para além do bem e do mal, acho que vai ter um movimento hacker aí importante. Agora, o grande legado dessa questão da turbulência atual é que é um grande momento para a gente adquirir a nossa cosmicidade, se entender um com o cosmos. Como a gente está confinado em espaços menores, é importante a gente pedir ajuda para os números transfinitos. A ideia dos números transfinitos, que tem a ver lá com o conto lá da tartaruga, com o paradoxo de Zenão, é que entre 1 e 2 existem infinitos números. Entre 0,1 e 0,2 existem infinitos números. Então, fractalmente, existem infinitos dentro de infinitos. Nesse pequeno espaço que a gente está confinado, existem vários infinitos, existem infinitos infinitos. Então, cabe a gente olhar um pouco para dentro e descobrir as nossas vibrações infinitas. Até que, num segundo momento, a gente perceba que, na verdade, não existe a separação entre interior e exterior, e nós somos um com tudo que existe. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente olhar para esses infinitos particulares. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma coisa aqui. Bom, se alguém aí tiver alguma pergunta, pode mandar. Enquanto isso, eu vou dar os avisos que eu dei no começo, para quem não ouviu. O negócio é o seguinte, quinta-feira a gente vai ter uma live aqui com a convidada. Aqui vai ser só no Instagram, no Transaberes do Instagram. A convidada vai ser a Viti Xion, a Viti Xion, que ela vai falar sobre, a gente vai conversar sobre a Advaita Vedanta, vai conversar sobre consciência, autoinquirição, Ramana, Nisargadatta, toda uma visão indiana não dual, né? Problematizando essa ideia de que eu sou devoto a um Deus, mas é aquela ideia de que eu sou Deus, né? Eu escrevi um artigo com ela, comparando o Advaita Vedanta com Spinoza. Então vai ser um papo bem legal. Eu espero vocês aqui no Instagram, quinta-feira, 19 horas. Uma pergunta se o vídeo vai estar no YouTube. Então, como é que a gente está fazendo? As lives de terça-feira, a gente está fazendo simultaneamente no Facebook e no Instagram. Quero fazer uma enquete agora. Você do Facebook, você tem Instagram? Eu posso fazer a live somente no Instagram? Pergunta, responda aí agora, por favor, aí nos comentários. Quinta-feira, 19 horas, só no Instagram, lá na página
Transaberes do Instagram. Mas por enquanto as lives de terça-feira, que são só comigo, toda terça-feira, 19 horas, é no Instagram e no Facebook. Mas estou querendo mudar só para o Instagram, quero saber de vocês aí. Outra coisa o livro está lançado, né, na Amazon, Vórtex, Modulações na Unidade Dinâmica. A gente já discute a pandemia lá no livro, né? A gente lançou, deu para alterar no finalzinho, então a gente já colocou parte dessas reflexões de hoje lá no livro. Mas o livro dá fomento para pensar isso tudo. E o livro está disponível para download no site da Amazon. O link você pega no Instagram, na minha bio, no Instagram, e aí nas postagens aí do Facebook, é fácil você achar. Se você for pro site da Amazon, é só digitar Nelson Job, Vortex, que você vai achar fácil lá. Só tem em formato de e-book por enquanto, tá? Depois da quarentena a gente pensa na versão física. Outra coisa esse vídeo, ele vai ficar disponível na seção de vídeos do Facebook, vai para o YouTube, nosso canal Transaberes no YouTube. Não é transmitido ao vivo no YouTube, mas vai ficar lá, já hoje já fica lá o vídeo no YouTube, e vai virar postagem no Instagram. Vai ficar 24 horas no Stories do Instagram, depois vira uma postagem no próprio Instagram dos Transaberes. Tá? Então você vai ter acesso a esse vídeo quando você quiser. Outra coisa, a gente vai começar um curso sobre o livro Vórtex. Esse curso vai começar provavelmente final de maio, começo de na primeira quinzena de maio, gratuita. E fiquem atentos aqui no Instagram e no Facebook, vocês vão ficar sabendo das novidades. Vai ser pela plataforma Zoom e você pode adquirir pelo Simpla. Tá bom? E lembrando que o tema da semana que vem, a nossa live de terça-feira da semana que vem, vai ser a Disneyificação do imaginário. A gente vai problematizar o monomito do herói lá, do Campbell, do Jung, vai fazer uma crítica a isso, mostrando como isso é uma narrativa única, que atrapalha a multiplicidade da vida, torna a vida um clichê e está um pouco associado ao crescimento da extrema-direita no mundo. Tá? Então vai ser uma discussão muito importante que tem a ver com a situação mundial, né? Não é à toa que o Thanos tirou metade da população do cosmos ano passado, no Vingadores Guerra Infinita. Né? Então vamos conversar sobre isso. Tem mais alguma pergunta? Já respondi a questão aí do YouTube, tá? Daqui a pouquinho vai lá para o YouTube, daqui a pouquinho vai para os vídeos do Facebook e depois vai para uma postagem no Instagram. Vocês podem assistir no Stories nas próximas 24 horas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente falar aqui. Para finalizar, eu queria chamar a atenção só para uma coisa, que eu acho importante também, que é o seguinte. Essa questão do 0,1% mais rico, as pessoas falam aí, por exemplo, de Bilderberg, o grupo de Bilderberg existe, isso aí já é uma coisa conhecida. As teorias da conspiração, elas vão falar assim, se eles têm ligação, se eles são Illuminati, se eles são satanistas, etc. Mas que eles se reúnem anualmente e eles comandam aí a economia norte-americana e europeia, isso aí é fato, gente. Agora, o que a gente tem que entender é que essa cúpula de poder mundial, não só Bilderberg, mas também do Oriente Médio e da China, quem está nessa cúpula tem um elemento de sociopatia muito grande. A gente precisa entender isso. E sociopatia, normalmente falando, está associado na psicologia com falta de empatia. Mas eu concordo com alguns antropólogos que problematizam isso e vão dizer que, na verdade, o problema não é de empatia.
O sociopata ele tem empatia. Por exemplo, o cara está jogando pôquer, ele precisa saber intuir o que o outro tem, a carta que o outro tem. Ele precisa ser empático para ganhar o jogo. E esses caras são empáticos, eles sabem o que está passando na cabeça das pessoas, eles sabem dar a próxima cartada do pôquer direito. O que eles não têm é simpatia. Eles não conseguem viver com o outro, sendo um com o outro. Então, a gente tem que entender que o capitalismo... Você vê que nas pesquisas falam que tem muito mais políticos, CEO de empresa e donos de banco sociopatas do que na cadeia, por exemplo. Né? Então a gente é governado, a cúpula de poder mundial ela é sociopata. Veja bem, eu não estou fazendo aqui uma anamnese, eu não estou dizendo que aquele indivíduo X é sociopata. Nos Transsaberes não tem isso, eu vou pegar mais por uma visão esquizoanalítica do Deleuze e Guattari e vou dizer que a sociopatia passa por aquela subjetividade. Agora, a sociopatia é mais atraída, tem um atrator estranho de sociopatia, muito mais recorrente, tem uma máquina abstrata da sociopatia muito mais recorrente nesses mais poderosos 0,1%. Então, desenvolver a nossa simpatia pelo outro é uma forma também de resistência. Então não espere aí grandes soluções do Estado, porque o Estado está completamente controlado mundialmente por esse grupo aí de 0,1%, que é, em geral, em grande maioria, sociopata. O capitalismo otimiza isso. Né? Para você competir e não se importar em nada com o outro, você vende até a sua mãe para aumentar o seu cargo, para subir na vida, para ganhar mais dinheiro, tomando decisões que vão destruir a vida de milhares de pessoas, solta uma bomba e mata um monte de civil, vai dormir, vai beijar os filhos depois. Isso o sociopata faz tranquilamente. Entendeu? Então, a gente desenvolver a simpatia cósmica é um ato de resistência. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela conversa com vocês. Semana que vem a gente está aqui discutindo, problematizando o monomito do herói. E quinta-feira estaremos aqui também, só no Instagram, com a Viti Chion, para discutir como adquirir serenidade nesses tempos. A questão de iluminação, consciência, com C maiúsculo, etc. Muitíssimo obrigado, gente. Até mais.